Fala aí, rapaziada, Jonathan na área aqui com mais um bate-papo super rápido sobre profissões ou na indústria de blockchain Web3, tá? Nosso papo hoje vai ser bem rápido, bem prático, então bora aqui pro slidezinho que eu fiz, tá? Então, uma das perguntas que surge recorrentemente aqui nas minhas conversas com os amigos, desenvolvedores, né? Lembrando aqui o parênteses grande, os meus vídeos não têm sido vídeos para a gente que está entrando na profissão, principalmente porque a indústria de blockchain não é uma indústria hoje madura o suficiente para aceitar o tempo de desenvolvimento do próprio profissional, dadas as exceções, mas a maior parte dos profissionais que entram nessa indústria já são desenvolvedores em outras indústrias, tá? Então, fechando esse parênteses. Então, se você já é desenvolvedor, uma das dúvidas que sempre surge é, pô, Jonathan, como é que eu faço para, sei lá, sair da indústria que eu tô e entrar na indústria de blockchain? Como é que eu faço esse movimento? E existe aqui uma série de dúvidas com relação a que tipo de aquisição de conhecimento, informação, conceito que as pessoas têm que adquirir para entrar nesse mercado, né? Então, eu fiz aqui esse quadrinho, espero que seja bem explicativo para vocês, mas em resumo, esse quadrinho mostra o seguinte: a bagagem que você tem na tua indústria, ela vem com você para Web3, tá? Eu gosto de ser muito simples e direto. Então, Web3, principalmente nesta camada aqui, nessa primeira camada aqui, nada mais é que clientes consumindo informação. Igualzinho você tem no Web2. Só que a sua camada de informação no Web2 geralmente são os bancos de dados. Na Web3 é a blockchain. Ou seja, a fonte da informação que você está disponibilizando para o seu usuário no Web2 são os bancos de dados, maioritariamente. Na blockchain, na Web3 é a blockchain, maioritariamente. Beleza? Então, esse conhecimento você traz junto. E se você é um front-end engineer, eu já assumo que você deve estar trabalhando com algum sabor de framework JavaScript. Então, ou você está trabalhando com Next.js ou com React.js, ou você está trabalhando com Angular, enfim, as mais populares, né? Eu diria que Angular eu não vejo tanto nos projetos Web3, mas não deixa de ser uma opção. E mobile, você provavelmente está trabalhando com React Native. Então, também é o go-to para aplicação móvel hoje, na maior parte dos casos. Embora eu veja algum código nativo aqui a colar. Beleza. Então, você já tem esse conhecimento, você já trabalha com essas tecnologias, você já está usando TypeScript. O que eu faço depois, Jonathan? Beleza. Então, o que você faz depois? Você primeiro, é, eu faria, né? Eu vou dizer sempre o que eu faria ou o que eu fiz para entrar, né? Como é que eu fiz? Eu fui aprender os conceitos por trás dessas aplicações. Então, quando eu estou colocando aqui keys, transactions, signatures e accounts, o que eu estou dizendo é que são conceitos básicos para você trabalhar ou com mobile ou com front-end em projetos Web3. Tá? Eles são únicos? Não. Se você quiser aprender bloco, consenso, Merkle Tree, se quiser, beleza, cai dentro. E eu até sugiro que você faça. Né? Quanto mais conhecimento de blockchain como um todo você tiver, o melhor profissional você se tornará. Mas o essencial, tipo, eu quero começar a procurar vaga de Web3 aqui a um mês. O que eu faço? Cara, pega nos conceitos básicos, essenciais, que são como é que trabalha, como é que funciona a estrutura de chaves, né, a assinatura de transação, o que é uma transação, qual é a estrutura de uma transação, a natureza de uma transação, como é que funcionam as accounts, né, as contas, é toda blockchain que usa esse modelo de conta? Não, sim. Qual é a que usa, qual é a que não usa? Então, esses conceitos, tá? Come eles no café da manhã. E aí, quando você tiver os conceitos, pelo menos os nomes na cabeça, você vai para o patamar aqui de cima, que eu coloquei, que seriam as APIs, as bibliotecas, as libraries, os SDKs, você chama tudo que você quiser. Que você tem que aprender para implementar esses conceitos. Então você tem aqui, vou pegar o exemplo que eu sempre gosto de dar do Stripe. Se você é um desenvolvedor front-end, você trabalha com a sua tecnologia, ou seja, eu vou pegar como exemplo Next.js, né? Beleza. Então você está tecnologia de implementação, Next.js. Aí você tem que conectar com o gateway de pagamento, que seria o Stripe. O que você tem aqui no meio? Você tem a SDK da Stripe. Então você tem que implementar essa SDK para você comunicar o teu front-end com o gateway de pagamento. E é salutar que você entenda o conceito de pagamento, senão você só está implementando aquele code monkey, né? Você está botando um código ali que você talvez não perceba o que você está fazendo. Então o que eu estou fazendo aqui com o Web3 é exatamente isso. Você primeiro
coloca na sua cabeça os conceitos e depois implementa uma SDK dessa aqui. Eu separei que as duas primeiras são duas que já estão bem mais estabelecidas no mercado, Web3.js e E3.js. Você vai ver muito projeto elas duas, mas você já tem SDKs, SDKs, APIs e coisas mais novas, que seria o Agme, Vue, tem uma outra agora que eu já não estou me lembrando o nome. Mas enfim, essas cobrem aí 90% do mercado. Aí você pega e implementa. Então, de novo, você pega aí, faz o seu projeto, ou vai ler um código, né? Super indico, vai ler código open source de Dext, por exemplo. Pega uma Dext da vida, pega uma SushiSwap, uma OneInt, uma PancakeSwap, vai no GitHub, procura esses caras e tantas outras, e vai ver como é que eles implementam o front-end. Você vai ver que é a tecnologia que você já conhece, provavelmente usando Type ou JavaScript, usando uma dessas libraries para comunicação na blockchain e implementando esses conceitos. É isso, tá? Não tem mistério, não fica com medo, é isso. Ahm, e, obviamente, assim, se você está trabalhando com aplicativo financeiro, você tem que saber um pouco de segurança, né? Então, eu nem botei aqui porque para mim é tão óbvio que você já devia saber isso. Mas entender um pouquinho de segurança não faz mal a ninguém. Beleza? Então, profissões que a gente já conhece em Web 2, se você é um front-end engineer ou mobile engineer, esse é o caminho das pedras, ó, uma mão na chupeta. E aí, cara, Jonathan, eu sou back-end engineer, gosto de tela preta, gosto de fazer API, entendeu? Meu negócio é isso, ler dado, entregar endpoint para as aplicações consumirem aí de maneira ah, performática, isso é minha praia. Então, cara, de novo, você traz a sua bagagem com TypeScript, você traz a sua bagagem com Go e Rust, muito Go e Rust, assim, e eu diria que essas duas estão muito mais em demanda. E Java eu coloquei aqui porque, de novo, Java é uma coisa que é muito utilizada em back-end. Eu tenho que confessar que eu não vejo tanto uso dela em blockchain, mas não descarto, tá? Pode ser que algum projeto esteja usando lá. Mas eu diria que assim, Go, Rust, super, super, super alta demanda. TypeScript também, mas entre essas três eu diria que Go, Rust primeiro, TypeScript e Java, tá? Seriam essas. Então você já programa com essas frameworks, com essas linguagens e com qualquer sabor de framework, né? Eu uso Nest.js para trabalhar com TypeScript ou direto com Express, enfim. Cara, trabalho com Go, trabalho com Rust, traz que você vai usar aqui, tá? Não muda nada. A alteração aqui são os casos de uso. É só isso. E aí, de novo, você vai ter a camada de aquisição de conhecimento, conceito, e depois a implementação do conhecimento e conceito através de uma API, SDK, library, de novo, pacote. Tá? Então, quais são os conceitos? Os mesmos que eu citei aqui para o cara que é front-end, mas alguns outros conceitos como como é que funciona o consenso numa blockchain, o que, que é isso, consenso, né? Que palavra é essa? Como é que isso se traduz em arquitetura, né? Em código? Como é que isso que se dá? Bloco, P2P, então comunicação, né? Peer-to-peer. Então é importante você saber isso, porque os casos de uso que você vai implementar com o seu back-end, usando a tecnologia que você já sabe, vão te solicitar esse tipo de conhecimento, né? Então, é importante você saber a estrutura de uma transação, a estrutura de um bloco, por exemplo. Tem um caso de uso para back-end que eu gosto de citar, que, por exemplo, são os indexers. Né? Os indexers nada mais são, né, os indexadores nada mais são que a blockchain, ela é uma estrutura extremamente otimizada para escrita, nem tanto para leitura. Né? Os dados lá não são estruturados para leitura. Só que você tem várias aplicações que tem que ler da blockchain. Então, vou dar um exemplo claro aqui, são os Explorers, né? Quando você vai na Explorer, vai no Google aí, digita Explorer Ethereum. É um front-end que vai te dar uma série de informações da blockchain. Esses dados não estão lá estruturados na blockchain. Eles estão lá, mas não estão estruturados. Então, o indexer nada mais é que uma API, né, um back-end, que vai estar lá escutando eventos na blockchain, bebendo essa informação e escrevendo num banco de dados, né? Um MongoDB, um Postgres ou qualquer outro sabor, tá? Estou citando dois dos mais comuns aqui. Silab, mais para Golang, né? Tem um outro também que é até o Facebook que implementa, que agora eu já esqueci o nome, enfim, também que é bem usado, que é um banco de dados chave-valor bem rápido. Enfim, você vai armazenar isso num banco de dados, você vai ler da blockchain através de eventos, né, os contratos,
O blockchain vai estar te emitindo evento, você lê aquele evento, salva no banco de dados, estrutura de maneira indexada. Para quem? Para que o front-end, nesse caso o Explorer, leia do teu banco de dados. Então, o index é um caso de uso que com esse nome, novo na blockchain. Ele não é novo, né? Porque o conceito seja, basicamente, se você trabalhou com BI antigamente, você sabe que isso é um conceito basicamente de BI. Mas é um nome novo, né, nesse mercado. Então é isso. Se você é back-end, Jonathan, o que eu faço? Estudo os conceitos que estão aqui, básicos, não únicos, mas básicos. Implementa uma API que faça exatamente isso, cria um indexer, só para você começar a brincadeira. E aí você vai começar a entender essa dinâmica, beleza? Uma coisa, antes de eu ir para a próxima sessão, que são profissões específicas de Web3. Quando você está em Web 2 e você faz esse movimento para Web 3, a resistência para quem já é pleno e sênior, ela é baixa, tá? Não é tão alta, ela é baixa. Se você tiver um portfóliozinho para mostrar, ainda melhor. E eu diria que, para te incentivar a fazer isso, eu tenho visto que, em média, profissionais que saem do Web 2 para o Web 3, na mesma função, ganham aí a volta dos 15, 20% a mais, tá? Só por ter mudado de mercado. Então, se isso aí não é incentivo para você estudar Web 3, eu não sei o que é, tá? Mas enfim, fica a dica. E aí, vamos aqui para finalizar o nosso videozinho e falar sobre essas três profissões que nasceram a partir da blockchain, né? Essas três aqui já existem, né? A gente já viu isso em vários mercados, desde o Web 1, vamos dizer lá, aquelas páginas feiosas. E aqui a gente está falando já de profissões, funções que nasceram na Web 3. E aí você tem aqui três que eu estou colocando como primárias, né? Não são únicas, mais uma vez. Se a gente for exprimir aí, tem algumas outras ramificações desses nomes aqui, mas você vai ver Protocol Engineer, Smart Contract Developer e Smart Contract Auditor aos montes. E a demanda é extremamente alta. Extremamente alta. Enfim, vamos começar aqui para não nos alongarmos mais. Protocol Engineer. Jonathan, qual é a linguagem? Go e Rust. Ih, Jonathan, mas eu ouvi falar que a Cardano usa Haskell. Sim, mas a demanda maior vai estar assentando sobre Go e Rust. Você fica livre para aprender o que você quiser, né? Mas se você quiser fazer esse movimento no mercado com demanda, vem com Go, vem com Rust. De novo, essas profissões aqui não são profissões para gente que está entrando no mercado, não é. Então, Jonathan, cara, estou começando programação hoje, queria ser protocol engineer, vou estudar Go. Não vai rolar, meu querido, não vai rolar, tá? Se você já é desenvolvedor, vem com conhecimento. Que conhecimento que eu trago aqui junto? Se você já trabalhou com sistemas distribuídos, se você já trabalhou com networking, sistema para, enfim, comunicação de redes, se você já trabalhou com alta disponibilidade, né, high availability, HA, ou sistema de desastre de recuperação, a clusterização. Então, se você trabalhou com isso, você tem uma vantagem brutal para entrar nessa função aqui, nessa caixinha, Protocol Engineer, tá? Sabe a linguagem e vem desse mercado, cara, já está meio caminho andado. É só aprender os conceitos, porque a blockchain nada mais é que um cluster de computadores, né? Cada computador está rodando um software, que é o que o Protocol Engineer programa, que faz lá uma série de funções. Não vou entrar aqui no mérito do que é um nó, do que tem lá dentro, a gente pode fazer outro vídeo só para isso. Mas você vai programar esse software que roda em vários computadores, se comunicam entre si e fazem a blockchain funcionar. Então você precisa saber o conceito, mas se você vem desse mercado com esse conhecimento que eu citei, já está muito à frente, mas muito mesmo, muito. Tá? Protocol Engineer, cara, é uma profissão que está pagando muito bem. Eu diria que a demanda é alta, tá? E facilmente você vai começar a ver Protocol Engineer com salário de US$ 150 mil, fácil. Tipo assim, fácil. 180, 200 é média, tá? Então, te incentivar aqui pelo dinheiro. E Smart Contract Developer e Smart Contract Auditor, a diferença é que um desenvolve e o outro já foi desenvolvedor. Então, eu diria que assim, o auditor, né, ele é a evolução do desenvolvedor, tá? Por quê? Porque o Smart Contract Developer nada mais é que um cara que programa numa linguagem chamada Solidity ou Rust, né? Rust é muito mais voltado para o ecossistema da Solana, não só, porque você tem outras blockchains que também usam Rust, mas a maior demanda vai vir desse ecossistema.
mais Solidity, a esmagadora maioria das vagas que você vai ver vai estar Solidity. Porque você está falando de não só Ethereum, mas de EVM compatible, né? Compatíveis com a virtual machine da Ethereum. E aí você tem várias L2, você tem várias outras blockchains, tá? Então Solidity é o go-to se você quiser fazer esse movimento. Qual é o conhecimento que eu trago, Jonathan? Cara, é bem interessante se você vem de uma área financeira, você trabalha com banco, né, com qualquer mercado financeiro em geral, é bem interessante porque você está trabalhando basicamente com lógicas financeiras. Blockchain, ela não é só para isso, mas hoje a maior parte dos casos de uso é no mercado financeiro, são os DeFi. Então, se você vem do mercado financeiro tradicional, cara, bem bacana, já traz aí uma mochila com peso bacana para a vaga. Se você trabalhou com orientação a objeto, classe, né? Aqui entre nós, Smart Contract é um nome bonito para classe, tá? É um nome bonito para classe. A diferença é que é uma classe que você não altera depois que você fez o deployment, tá? Você fez o deploy daquilo na blockchain, você não altera ela. E de novo, para quem já conhece o blockchain, não estou falando aqui de proxy, não estou entrando aqui na meiuca. No frigir dos ovos, assim, o Smart Contract é isso, é uma classe que define métodos que vão reger lógica, né, que vão reger aqui entrada de informação, requerimentos, requisitos e saída de ah, informação. A grande vantagem, né, e a existência disso é para cortar a influência externa num acordo, né, num contrato. Então, se eu disser num contrato inteligente que o aluguel da casa tem que ser pago todo dia 8, se não, no dia 9 tem juros, e os juros é de 10%, sei lá, né? E no dia 12 é de 20%, não há santo na terra que vai mudar aquilo. Então, se eu não pagar no dia 8, não adianta eu ligar para o meu senhorio e dizer, cara, eu me atrasei aqui, posso pagar o custo à vista? Não vai acontecer porque o smart contract vai dizer que não pode. Se não for com 10%, não entra. Então ele está lá para isso, para tornar o contrato confiável, trazer de novo, né, a confiança no código. É isso. Código é lei. Então, Solidity, Rust, se você vem do mercado financeiro, show de bola. Se você já trabalhou com orientação a objeto, tá já meio caminho andado, tá? E o auditor é o cara que já foi desenvolvedor, então eu diria que não é um movimento de entrada, é mais um movimento de ah, não é impossível, né? Mas eu acho que é um movimento mais de já sou Smart Contract Developer e quero dar um salto na carreira e virar auditor. Eu diria que seria mais natural esse movimento. Embora tenha bootcamps de auditor, tem uma série de cursos de auditoria, mas eu acho mais difícil, né? Porque, mais uma vez, você está lidando com um protocolo, às vezes você está lidando com milhões, se não bilhões de dólares. Deixar passar uma falha que evidencia uma oportunidade, né, de alguém sugar o dinheiro do protocolo é muita responsa. Eu acho que eu não vejo muita lógica em o cara ser um auditor sem ter sido developer antes. Mas enfim, sou eu. Conceito, Jonathan, para finalizar. Aí você tem que falar. A gente já vai falar aqui do meets and tricks interno da blockchain. E segurança, né, como é óbvio. Então, pegar os white papers, né, o yellow papers para ler, entender um pouco da história, pegar livros muito bons da O'Reilly, que são livros antigos, o livro do Bitcoin, o livro do Ethereum, se são esses os ecossistemas que você quer entender, se você quer ir para Solana, enfim, vai na literatura da Solana. Tem muito open source books no GitHub, então que você também pode ver ali os internos de cada blockchain. E você vai estudar conceito, cara. O que que é a criptografia aplicada à blockchain, o que que é um hash, como é que funciona o Merkle Tree, por que que implementou-se dessa maneira, né? Por que que eu tenho que fazer o hash, né, dos meus leafs, por que que eu tenho root, cara, aí é descer no detalhe, porque tanto que o protocol engineer, que vai precisar implementar essa lógica, quanto o smart contract developer e o auditor, eles têm que saber esses conceitos, porque você está interagindo com isso no dia a dia. Então esse é o conceito que eu diria para você consumir, tá? Era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que tenha sido claro, direto e encorajador para vocês. Mais uma vez, acho que o mercado de Web3 está extremamente atrativo financeiramente. Ah, as oportunidades que existem para você se destacar são enormes.
Tem ainda muito caso de uso por explorar, mas mais uma vez, como eu disse, tá todo mundo mirando em DeFi e financeiro, mas daqui a pouco eu acredito que AI vai entrar com força em Web3, a identidade descentralizada vai entrar com mais força em Web3. As outras coisas vão sempre existir, meme coin, isso, aquilo, outro, vai sempre existir. Mas até as NFTs, as NFTs, né, que foram usados muito como foto de perfil, né, PFP, as coisas, vão tomar um outro rumo com a representação on-chain de uma coisa no mundo externo, né, um contrato de uma casa e coisas do gênero. Então, eu diria que o mercado ainda está no greenfield para desenvolvedores que já são desenvolvedores, que já estão consolidados no mercado e querem dar o salto na carreira, né? Eu estou dizendo, se você quer dar um salto na sua carreira, acho que o Web3 é um movimento bem natural e atrativo para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, é, tirar alguma dúvida que eu não falei, porventura aqui no vídeo, me manda mensagem, escreve comentário. Eu estou sempre aberto a sugestões, críticas e perguntas. Me adiciona no LinkedIn, no GitHub, no Twitter, no Farcaster, enfim, estou nesses lugares todos, no Medium. E vamos batendo esse papo. Assim, a minha ideia é, como desenvolvedor, ajudar você, desenvolvedor, a fazer esse movimento de carreira e entrar no mercado promissor da blockchain, tá bem? Se você gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha, aquela coisinha padrão. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.